Graça e paz, tudo bem? Estamos começando mais um estudo de BD. Lembrando que estamos nas cartas de Paulo, através da revista Vivendo o Amor de Deus. Provai os Espíritos. Hoje é a lição. O texto básico, irmãos, é 1 João 4, do 1 ao 6, e diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim, conheceis os espíritos de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não conhece a Deus, não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, provai o Espírito. Os Espíritos, hoje é a lição. Não é verdade? Cremos que Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Inclusive, reservar para si o direito de ser Deus e fazer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus não faz propaganda enganosa, mas alguns pretensos líderes espirituais decidiram fazer promoções que Deus não está oferecendo. Para se ter uma ideia, foi feito um estudo que no Brasil existe mais ou menos 40 mil denominações que se dizem evangélicas. Denominações, não estamos falando em portas de igreja, são denominações diferenciadas, 40 mil. Então é isso. Como distinguir as várias influências enganosas de nossos dias e desfrutar de uma genuína comunhão com nosso Deus? Primeiro, através da avaliação da mensagem e do emissário, né? É muito importante que a gente tenha essa avaliação do que está sendo falado e quem está falando, quem está pregando, né? A ingenuidade, irmãos, é perigosa? Sim. É bastante provável que o motivo da advertência que João fez nessa carta, nesses versículos, nesse texto que acabamos de ler, era sobre alguns fenômenos sobrenaturais, que justamente naquela época estava havendo uns movimentos, o gnosticismo. O que é isso? É filosofia, é uma coisa que é contra a palavra de Deus, é uma coisa que nasce do homem, não nasce de Deus. Então João vem com essa carta para alertar os irmãos, alertar o seu povo a ficar atento, que a verdade está nas palavras do que vem do Espírito, que foi inspirada pelo Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, não é verdade? Hoje em dia tem sido diferente? Não. Muitos se deixam levar pelo doce cantos da sereia, né? Não estão firmados naquilo que aprenderam, se é que realmente aprenderam. Não podemos ter essa mentalidade simplória. Devemos tudo nós devemos sobreviver, tudo ir na palavra. Aquilo que ouvimos, aquilo que nos é ensinado, como é que eu sei discernir se é verdade ou não? Através da palavra de Deus. Hoje nós temos uma palavra, a nossa Bíblia é o nosso caminho, é Deus falando com o homem. Então, tem uma palavra que diz assim: existem muitas religiões, que é o homem procurando a Deus. Então, cada um se encaixa numa religião procurando a Deus, mas o Evangelho é um só. É Deus procurando o homem. Por isso que o Evangelho é um só, e é isso que devemos seguir. O Evangelho. Um louvor ao ceticismo. A palavra usada no grego por João e traduzida por provar significa submeter um teste para quê? Para comprovar a genuidade. A genuinidade. Né? Então, exatamente, não é pecado duvidar de algumas coisas, ao contrário. Duvidar de algumas coisas é tão necessário quanto a fé. E isto é para o bem de nossa alma. Às vezes a gente duvida, a gente ouve, a gente não pode acreditar ser ingênuo e acreditar direto. Aquele que crê em tudo está tão longe de Deus quanto aquele que não crê em nada. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que diz, eu creio em tudo. Está longe de Deus, irmãos. Não é isso. Nós temos que ter na palavra de Deus, que é única. É aquilo.
Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Como distinguir as várias influências enganosas de nossos dias, também através da identificação do emissor. Quem que é o emissor? Aquele que leva a mensagem, né? Aquele que manda a mensagem, aquele que emitiu a mensagem. Pelas evidências da carta de João, como eu já disse, estava acontecendo essa heresia, que era esse gnosticismo, que negava que Jesus era o Filho ou Cristo vindo em carne. Segundo essa heresia, Jesus era Deus, ele era apenas uma aparência, ele parecia, mas não era verdadeiramente o homem. O que a palavra de Deus diz? Que Jesus, que Jesus foi desde o início, né? Maria foi tocada pelo Espírito Santo, foi gerado um filho, isso é a palavra, isso é a verdade, isso que nós sabemos. E essa heresia, então, o gnosticismo não, pregava diferente. Ao contrário, segundo escreveu João, uma vez que o ministério particular do Espírito é testemunhar de Cristo e glorificá-lo. O ensino de todos aqueles que negavam a Cristo veio realmente, que negavam que Cristo veio realmente em carne e nunca deixou e não deveria ser reconhecido quando vindo de Deus. Absurdo, né? Reconhecer apenas verbalmente a divindade de Jesus não autentifica a mensagem e a vida de uma pessoa. É necessária uma confissão de fé ousada em Jesus Cristo, marcada pela obediência, mas não só pela confissão, pela obediência a Ele, pelo amor ao próximo. Lembrando, né? O amor ao próximo, o amor ao nosso Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Através do caráter, do procedimento dos ouvintes também, é uma das formas de nós distinguir as várias influências de nossos dias, através do caráter e procedimento dos ouvintes. João muda o foco dos falsos profetas e sua mensagem para aqueles que ouvem. Aqueles que são de Deus possuem uma fé que envolve a pessoa de Deus e suas promessas. Aqueles que verdadeiramente são de Deus descansam em perfeita segurança e não são levados por qualquer vento de doutrina, porque tem aquela fé firmada na rocha, arraizada. Carinhosamente, João elogia seus leitores, né? Reconhecendo que os falsos mestres não se veem êxito em enganá-los. Eles estavam convictos, a palavra é essa, convictos de certas das verdades que aprenderam. E é isso aí, é isso que nós devemos estar. Sempre que lemos a Bíblia, buscarmos entendimento, pedirmos para o Espírito Santo abrir nossa compreensão e a gente ter essa convicção de que isso é verdade. É muito importante, chamados para ter convicções. Como cristãos, somos chamados para ter essa convicção. Devemos estar convictos sempre sobre as certas doutrinas da fé. Devemos estar convictos sempre que aquilo que a Bíblia diz. E essas convicções são produzidas em nós pela palavra de Deus. Não há dúvida que você e eu podemos ter uma relação viva, contínua, pessoal, viável, crescente com Jesus Cristo a partir da Bíblia. O único Jesus que você e eu podemos realmente conhecer é o que se revela a nós pela palavra dele. Nós temos que estar arraigados, como já dissemos, e fundamentados na palavra. O próprio Senhor Jesus, orando por seus discípulos, rogou ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá em João 17:17. É muito importante esse equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Olha que interessante, importante o equilíbrio entre a palavra e o Espírito, pois a palavra sem o Espírito gera formalismo. E o Espírito sem a palavra gera misticismo. Podemos dar graças a Deus, então, pois o Espírito que nos habita, ilumina a nossa mente para compreendermos a palavra, para construirmos padrões sólidos de doutrina e assim vencermos todo o falso testemunho. Isso, sempre que tivermos dúvida, recorremos ao Espírito Santo, pedimos ao Espírito Santo para nos abrir, para nos dar olhos espirituais e nos abrir um entendimento sobre a vontade do nosso Pai Celestial. Amém? Seguindo não pela popularidade, mas pela verdade. João usa
de sua autoridade apostólica ao afirmar: nós somos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Há uma correspondência à mensagem ouvinte. Reconhecemos o povo de Deus porque ele ouve a palavra de Deus. Lembra? A ovelha ouve a voz do pastor. Nos dias de João, os falsos profetas eram ouvidos por aqueles que não pertenciam a Deus, mas ao mundo. E nós temos que ter muito cuidado aqui, lembrando justamente essa questão da popularidade. Hoje continua assim essa questão, às vezes uma coisa popular, um chamado popular, e aquilo, opa, vamos no oba-oba, não. Nós temos que ir pela palavra de Deus, pelo que o coração nos toca. Devíamos buscar sempre em oração a vontade de Deus para que nós andemos no caminho do Pai, no caminho da verdade, e não no caminho da mentira, do engano. Verdade? Um professor lá do seminário sempre lembrava que para Deus vale mais a nossa significância do que o sucesso que podemos ter. Ou seja, não é o que o homem vê, é o que nós significamos para Deus. É a busca, a entrega, o amor que nós temos para com Deus, que é o que é valioso. Não é se nós temos sucesso no mundo, se nós somos aplaudidos no mundo ou não. Então nós precisamos estar sempre buscando essa significância para Deus através da leitura, do estudo da palavra e do conhecimento da verdade. Muito bem. É muito interessante que às vezes se prega muito promessas, né? No mercado evangélico, promessa, esperança, excelente. Mas aqueles que pregam sobre pecado, arrependimento, consagração, dedicação e envolvimento, desprendimento, às vezes não é muito popular, né? Às vezes a palavra é pregada e tem que ser pregada, irmãos. Isso é muito importante. É importante sim falar do sucesso, falar de esperança, mas temos que falar do pecado, sim, falar sobre o arrependimento, sobre a mudança de vida. Isso faz parte do plano de Deus. Esse é o plano de Deus para nós. E nós temos que sermos exortados a cada dia, conhecer mais e mais a palavra, e só assim a gente prossegue junto com o Pai. Amém? Richard Baxter, um puritano, dizia: antes e depois de você ter lido a Bíblia, ore fervorosamente, a fim de que o Espírito que a escreveu explique-a para você e o guia à verdade. Assim não estaremos sujeitos aos enganos ou à propaganda enganosa dos evangelicalismos dos nossos dias e dos falsos profetas. Testes falsos só levam às falsas conclusões, assim como sinais de trânsito falsos levam a destino errado. E é isso aí. Então nós devemos buscar a verdade, nunca dar crédito a tudo que se ouve de primeira vez, buscar na palavra. Ouviu? Busca na palavra. Está lá na palavra, é aquilo? Concluído, amém. Não está na palavra? Esquece, irmão. Seguimos a Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a luz, foi o que Jesus Cristo diz. A verdade é Cristo. E a verdade está aqui, pregado para nós, exposta para nós, gratuitamente, para todo mundo. Nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos, onde nós podemos buscar e discernirmos o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Tá certo? Um grande abraço, que Deus o abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Pai poderoso, no nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por a tua palavra. Nos guia segundo a tua vontade e a tua misericórdia. Tudo seja para a tua honra, glória e louvor, do teu santo nome, no nome de Jesus.